a você que nos acolhe aí na sua casa com tanta alegria. Hoje, essa palavra alegria pelo Dia dos Namorados, pelo dia de você estar conosco, com certeza vamos ter momentos lindos juntos aqui. Quando falamos do Evangelho da Alegria, na verdade é um documento que o Santo Padre, o Papa Francisco, escreveu, uma exortação que o Papa Francisco fez, de uma forma tão carinhosa, de uma forma tão humilde. É por isso que o Papa Francisco, eu falo que o que esse Papa está fazendo por nós, pela Santa Igreja, esse ser missionário que ele está transparecendo, está abrindo muitas portas na igreja. O padre sempre falava nas pregações que eu faço lá na comunidade, que quando terminou o Concílio de Trento, começou o Concílio Vaticano II, e com o Concílio de Trento somente tinha uma porta da igreja do Vaticano aberta, que para aquela porta só passavam mesmo as pessoas íntimas da igreja, né? Os santos padres, o Papa, os bispos, os cardeais. Com o Papa João Paulo II, o Santo Padre, o Papa João Paulo II, ele falou assim, além das portas, abram as janelas também, para que o povo possa também ter conhecimento, ver um pouquinho mais o que é essa nossa igreja. E o Papa Francisco, a gente brinca que ele não só abriu as portas e as janelas, mas como ele derrubou todas as paredes, para que o povo tivesse acesso verdadeiro, de uma forma muito mais amorosa, muito mais carinhosa dentro da igreja. E a exortação, ela nos coloca que é uma igreja mais alegre, mais perto de Jesus Cristo, uma igreja mais vivificada no amor do Pai. O Papa Francisco, ele vai derrubar vários tabus que a igreja hoje, muitas vezes, instituição tem, e o Papa vai tentar abrir algumas portas para ver essa proximidade, para ver essa intimidade maior com o Pai. Toda vez que você, por exemplo, se dirige a um irmão da tua igreja, quantas e quantas vezes você já deve ter falado assim, mas o que você faz na sua igreja, lá na minha não faz, então qual das duas está certa, qual das duas está errada? Não é questão do certo ou do errado. O que o Papa Francisco trabalha muito bem isso para nós é a liberdade. Desde que você está falando de Jesus Cristo, desde que você esteja mostrando esse amor do Pai, a igreja, ela viva, ela se torna cada vez mais a alegria de Cristo Jesus no irmão. Como que nós fazemos essa caminhada? O Papa Francisco, ele deixa claro para a gente assim, que todos nós, sacerdotes, ministros da palavra, diáconos, pastores, essa unificação que ele coloca dentro da igreja, ela é muito bonita, porque a partir do momento que você anuncia Cristo Jesus, a partir do momento que você anuncia o Evangelho, essa alegria de poder viver, você também se torna um ser importante, mais importante do que você imagina dentro da caminhada. A igreja hoje tem a preferência, um olhar voltado para os pobres. E quando falamos pobres, obviamente a sociedade já imagina aquele que muitas vezes não tem o que comer, não tem onde morar. Claro, a igreja olha para eles com muito gosto, com muito carinho, mas todos nós devemos ser pobres. Pessoas, como fala uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós não podemos viver apegado às coisas do mundo. O mundo, sim, ele nos favorece em muitas coisas, mas o que ele nos favorece é para que a gente possa crescer como cristão. Eu não posso falar que eu sou filho de Deus e não respeito o meu próximo. O próprio Papa Francisco, ele já demonstrou essa alegria de poder ter o irmão que é de uma denominação diferente do nosso lado. Por que não, né, saber amar o próximo? Ontem mesmo o padre estava numa inauguração de uma escola, e quando nós fomos dar a bênção na escola, que fui eu juntamente com alguns pastores, e quando um dos pastores subiu, que a gente se abraçou e se beijou, algumas pessoas ficaram com os olhos arregalados, né? Onde já se viu um padre, um pastor estar junto. Por que não? A forma do anúncio, o que cada um de nós fazemos dentro da igreja, de fazer com que o nosso irmão, o filho de Deus se sinta amado, valorizado dentro da igreja, é a certeza maior dessa exortação que o Papa escreve. Eu tenho que vivenciar isso na minha vida. Eu tenho que fazer com que isso se torne cada vez mais firme no meu ser, cada vez mais firme na minha caminhada como cristão. Eu tenho que ter decidido o que eu quero. Eu sou católico.
Então eu sou muito católico, mas sou também aquela pessoa que vai vivenciar o catolicismo dentro da igreja de uma forma única. Eu tenho que ter honra, eu tenho que ter dignidade em ser católico, ser um bom católico. Não, eu sou evangélico, então vou ser um evangélico digno, um evangélico que prega a minha Santa Igreja. E a base de toda a igreja é o amor de Cristo Jesus. Nós somos aquelas pessoas que muitas vezes denunciamos. E quando falamos em denunciar, não é no sentido pejorativo, no sentido de entregar as coisas erradas. É fazer com que as mudanças aconteçam. O Papa Francisco, ele quer essa unidade. Ele fala assim que se você, durante a sua vida inteira, você conseguir converter o coração de uma pessoa, você já fez o seu papel de missionário. Você já anunciou a boa nova. Não só anunciou, como fez também com que ela acontecesse. O nosso maior desafio como cristão é esse. O padre fala que a gente tem que salvar sempre duas pessoas. A mim mesmo e mais um. Se cada um de nós fizermos isso, não vai ter uma pessoa nesse mundo que não vai ser salva. A exortação do Santo Padre, o Papa Francisco, ela nos traz essa alegria. Quando falamos da alegria do Evangelho, imagina a pessoa que tem o amor pela leitura diária. Não diria a leitura orante, porque ela vai tomar um tempo maior até, mas se você conseguir fazer isso, melhor ainda. Mas se você é aquela pessoa que tem esse compromisso de ler a palavra de Deus todos os dias, você vai começar a perceber a mudança que você sente no seu coração. E essa mudança é fenomenal, é incrível. Eu tenho que ter tempo para Deus. Eu tenho que procurar conhecer a Deus. E procurar conhecer de uma forma muito íntima, não só através da leitura, mas toda vez que eu faço a leitura bíblica, eu ponho em prática a palavra dele. O Evangelho da Alegria, é interessante que muitas vezes as pessoas falam assim, mas mais um Evangelho? Com certeza o catequista na sua comunidade, o padre da sua comunidade vai poder te explicar de uma forma muito simples, mas a base é essa. Quantos evangelhos nós temos? Evangelhos? Apenas um, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, evangelistas, temos 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. A narrativa de cada um desses evangelistas nos traz muito mais perto de Jesus Cristo. Então, para nós hoje fazer acontecer essa escolha preferencial pelos pobres, essa dignidade de viver uma igreja ecumênica, mas um ecumenismo saudável, um ecumenismo onde não há aquela displicência de falar que somente eu vou ser salvo porque eu sou de tal denominação. Isso não existe. Eu não posso entrar na fila da Eucaristia achando que a minha igreja é a única que vai ser salva. Quando o Papa Francisco coloca essa unidade, houve um encontro dele com o representante da Igreja Ortodoxa, lindo o encontro dos dois. O próprio Papa Francisco dando exemplo. Olha que lindo. O Papa Francisco, ele tem essa simplicidade, essa humildade muito grande. E quantas vezes nós encontramos dificuldades dentro do nosso meio, dentro da igreja, com agentes de pastorais, com pessoas que estão à frente da igreja, a qual nós também devemos fazer correções diárias. Falo nas nossas homilias, nas nossas pregações, fazer dela um complemento da nossa caminhada cristã, não uma aula. Hoje você vai falar sobre teologia com o povo, não que o povo não vai entender, claro que vai entender, mas será que o povo não prefere mais a prática, mas olhar para você e sentir verdadeiramente que você é o responsável por essa mudança, que você é a pessoa que Jesus fala assim, eu preciso de você. E qual é o tempo que você dá para Jesus? Qual é o tempo que você se disponibiliza a entender o que Ele pede? Ou pelo menos a se esforçar a fazer o que Ele pede? O padre sempre fala assim, nós temos de semana, horas de vida, 168 horas de vida. Olha, são quase 170 horas. Quantas horas você devolve para Deus por semana? Porque muitas vezes você vai ouvir pessoas falar assim, eu não preciso ir para a igreja para ter Deus no coração. Se você for por essa lógica, eu assino embaixo que você não precisa mesmo. Você não tem
obrigação para ter Deus no coração de ir à igreja toda semana, porque Deus já está no seu coração. Agora sim, se eu quero viver segundo a vontade de Deus, eu tenho sim que participar das Santas Missas toda semana. Eu tenho que participar se eu sou evangélico, dos cultos dominicais toda semana. Eu tenho que aprender a caminhar em comum unidade com a minha comunidade. As superações que nós vamos ter no nosso dia a dia, o Evangelho da Alegria, ele traz como vitória. Ele traz como conquistas. E são conquistas diárias. Quando você vê um irmão sofrendo e você não se sensibiliza por ele, onde está o seu ser cristão? O Papa Francisco, esse final de semana, ele lançou um vídeo na mídia por ele feito, quando ele fala da necessidade de eu me sensibilizar pela dor do irmão. O problema não é só do meu irmão. O problema é meu também. Eu posso, com certeza, não solucionar o problema. Mas e que tal eu tentar, pelo menos, mostrar um pouquinho desse caminho para ele? Eu que tenho a alegria de poder conhecer um pouco mais a Jesus, por procurar mais, que tal eu fazer com que meu irmão, aquele que está lá, que mora do ladinho da minha casa, comece a conhecer um pouquinho mais de Jesus também, de uma forma muito simples. O padre sempre fala isso para os pais, né? Chega uma hora que vocês pais fazem o quê? Vocês levam os filhos de vocês para a catequese, seu filho vai toda semana na catequese com você, porque você, pai e mãe, é o verdadeiro catequista dele, o primeiro catequista dele. Você tem que valorizar isso para o seu filho. Só que vai chegar um momento na vida do teu filho que ele vai falar o quê? Pai, mãe, não quero mais ir para a catequese, não. Ah, está cansativo. O filho se afasta um pouco da igreja. E esse afastar-se da igreja, não sei se eu posso falar dessa forma, infelizmente acontece com muitas pessoas. Aí você, pai, vai se perguntar o quê? Onde foi que eu errei, padre? Por que meu filho hoje, que está com 17, 18 anos, não quer mais ir à igreja? Não foi você que errou, pai. Não foi você que errou, mãe. O Papa fala do exemplo que nós devemos dar. Dê o exemplo, mostre o caminho e deixe com que teu filho, tua filha decida. A nossa riqueza de viver o Evangelho de Jesus Cristo é muito íntima. Ela não vai ter o mesmo efeito na minha vida como tem na vida do meu irmão. Mas o efeito que ela vai ter na minha vida pode ajudar a salvar o meu irmão. Como que é gostoso quando a gente se reúne e vê que podemos mudar um pouquinho esse mundo. O Papa, ele coloca essas dificuldades que hoje a sociedade está enfrentando, não apenas no âmbito religioso, mas no âmbito social, econômico. Hoje na sua casa você vê essa dificuldade de, infelizmente, não ter tudo como você tinha antes. Comece a dividir um pouquinho do que você tem. Aí você vai ver como que você consegue multiplicar. A imagem que nós temos da multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus alimenta milhares e milhares de pessoas e ainda assim sobram 12 cestos. Nós sabemos que o número 12 na Bíblia significa partilha. Que tal você partilhar um pouquinho do pouco que você tem? O pouquinho que você tem, juntando com um pouquinho do outro, a gente até brinca, vira um pocão, né? Com certeza vai ajudar muitas pessoas. E toda essa dinâmica, toda essa logística que o Papa Francisco usa no discernimento do crescer como igreja, uma igreja universal, uma igreja única, uma igreja que tem a base Cristo Jesus, o amor dele, faz essa mudança, faz essa transição, né? A transição de você vencer na vida. E as pessoas que você acha que menos podem fazer, quando você as vê fazendo, você fala assim, puxa vida, que riqueza que essa pessoa tem dentro dela. Você já parou para pensar a riqueza que você tem dentro do seu coração? Você já parou para pensar a capacidade que você tem de mudar alguém? Obviamente você vai falar assim, mas padre, dentro de casa é difícil. Mas que tal você tentar? Ah, é mais fácil fazer lá com o vizinho, é mais fácil. O filho do meu amigo me obedece mais que o meu próprio filho. Não é a questão de ser o filho do seu vizinho ou filho de alguém que te obedece mais do que seu próprio filho. A questão é poder entender a juventude hoje.
Vocês jovens são a chave da nossa igreja hoje. Vocês jovens são a transformação, é o fermento. O Papa Francisco tem um carinho enorme pela juventude. Mas esse carinho é para que você se multiplique. Esse carinho é para que você descubra que você pode sim fazer a mudança. Vamos parar com essa mania de excluir o nosso irmão, porque ele não é do jeito que eu quero. O que eu faço nem sempre é o mais certo. O que eu faço nem sempre é o mais correto. Mas eu posso sim, com muito carinho, mostrar para o meu irmão essa certeza que eu sou importante na igreja. Estar mais perto de Deus, é essa a preocupação do Papa Francisco. Nós nos lembramos quando ele tomou a posse, quando ele foi nomeado Papa. O primeiro gesto que um Papa faz é de ir até a sacada lá da igreja de São Pedro e dar a bênção para o povo. O Papa Francisco fez ao contrário. Antes dele dar a bênção, ele pediu a bênção do povo. Qual foi a última vez que você olhou para Cristo Jesus dentro da igreja prédio agora? Não estou falando da igreja povo de Deus. Quando você vai à igreja prédio, você olhar para Ele na cruz e saber que o que Ele fez ali para você, ninguém no mundo jamais fez ou vai fazer. E Ele pede que você o ajude. É interessante você dizer assim, Jesus Cristo me ajuda. Claro que Ele te ajuda, mas Ele te mostra o caminho. Hoje a igreja tem vários documentos, é incrível. Não só o Papa Francisco, mas a CNBB mesmo, hoje publica muitos e muitos documentos que nos ajudam, nos ajudam na caminhada, nesse discernimento cristão. E muitas vezes você não conhece. Nós não temos a coragem, muitas vezes, de ir procurar um documento para ler da igreja. A Bíblia. Quando você fala dos evangelhos hoje, quando você fala dos evangelistas na sua vida, como que você vê a realidade de cada um deles? Cada evangelista apresenta Jesus de uma forma. Mateus, por exemplo, ele apresenta Jesus como sendo o mestre da lei. Então, tudo que ele pedir, pode fazer. Acredite nisso. Essa novidade, muitas vezes, que nós descobrimos no Evangelho, é a mudança necessária para a minha vida. Quanto tempo nós perdemos na frente da TV, muitas vezes, vendo coisas que não vai nos enriquecer em nada. E muitas vezes questionamos que não temos 5 minutos para ler a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida. O cristão que não lê a palavra de Deus todos os dias, de uma forma carinhosa, nós católicos, que não lemos a Bíblia todos os dias, vamos ser chamados daqueles católicos de carteirinha, porque eu fui batizado na igreja. Mas eu tenho que assumir. O que o padre vai falar agora não é muito correto, mas eu me lembro quando eu era jovem, um padre falou assim para nós: se vocês não têm o costume de ler a Bíblia, porque a Bíblia tem ficado do nosso lado, na cabeceira da nossa cama, ou num lugarzinho especial que você, todos os dias, sabe que você vai lá lê-la. Se você não faz isso, leve um banquinho no banheiro e põe a Bíblia no banheiro. Pelo menos lá você vai ter tempo para ler. Mas aí é o último lugar que a Bíblia tem que estar na tua casa. Nós temos que reservar um tempinho para conhecer um pouquinho mais a vida, a história de Cristo Jesus, os ensinamentos que Ele nos deixou. E a palavra de Deus é fundamental para isso. Faz assim, olha, você vai entender direitinho quando o Papa Francisco fala dessa simplicidade, dessa humildade de conhecer a palavra de Deus. A história conta que uma vez uma senhorinha que morava num vilarejo, onde o padre dificilmente ia, porque era muito distante, só tinha um padre na região, então ele ia cada 2, 3 meses para celebrar uma Santa Missa. E ela descobriu que o padre ia lá, e como ela estava enferma, ela falou para uma amiga dela: filha, você pode trazer uma Bíblia nova para mim? E a moça falou para ela: mas por que a senhora quer uma Bíblia? A senhora não sabe nem ler? Ela falou assim: eu não sei ler, mas todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu abro a palavra de Deus, coloco a minha mão direita sobre ela e peço para Deus que as palavras que estão debaixo de minhas mãos
se tornem vivas no meu dia. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos multiplica no amor do Pai, né? Como que é bonito. Faça a experiência de ler a palavra de Deus de uma forma muito mais carinhosa, muito mais simples. Não se preocupe em querer entender ela nos primórdios da igreja. O Papa Francisco, ele começa a carta, a exortação, falando exatamente isso. Vamos resgatar a simplicidade da palavra de Deus. Não vamos ficar tão presos a coisas teológicas lá atrás, porque o povo hoje ele precisa de uma direção muito mais simples, de uma direção muito mais humilde. Não adianta você querer falar de doutrina social da igreja para uma pessoa que ainda não conhece, não é aprofundada na palavra do Pai. E tem muita gente que já faz a doutrina acontecer e não tem essa percepção. Aí que se chama, aí que entra a humildade. Quando você vê uma criança lendo a Bíblia, você acha que ela entende como nós adultos entendemos? Claro que não. Mas pasmem, elas colocam muito mais em prática do que nós muitas vezes. Porque a criança tem a simplicidade. A criança tem a originalidade da simplicidade de Deus. Todo aquele que quer conhecer a Cristo, saiba acolher uma criança. Mas não pelas ações dela. Eu falo que nós adultos devemos ser uma criança, mas não nas atitudes, mas no coração de uma criança. Quando o Papa Francisco se dirige a nós, todos nós, dificilmente você que está nos vendo agora em casa, eu tenho certeza absoluta que você já ouviu o Papa em algum momento. Preste atenção na simplicidade desse homem. Preste atenção na humildade desse homem. Ele é um exemplo que nós devemos seguir também. Ele não é apegado aos bens materiais, porque ele faz com que a igreja se torne humilde, não pelo ter, mas sim pelo ser. Quando eu sou um cristão autêntico, eu sou aquela pessoa que vai lutar diariamente também. Eu sei que muitas vezes eu posso não ter a alegria que eu gostaria de ter constantemente na minha vida. Eu posso ser aquela pessoa que vai trabalhar isso devagarzinho no seu coração. Mas o milagre da vida acontece todo dia. Todo santo dia nós temos essa alegria de poder ver o milagre de Cristo Jesus. Hoje os milagres que acontecem não são mais aquele sentido o milagre visível propriamente dito, mas é o milagre invisível no seu coração. Hoje, quando você acordou, eu tenho certeza que quando você se deparou na frente do espelho, você se tocou que estava acontecendo ali mais um milagre. O Cristo estava dando mais um dia para você, para mim, para todos nós. Mas Ele não pode passar em branco. Não é só mais um dia, é o dia. Hoje Jesus te convida, para ser um católico autêntico, um cristão autêntico, que lute, não no sentido pejorativo, mas que lute para que sua igreja cresça cada vez mais, para que eu me sinta verdadeiramente igreja. Porque às vezes você pode até falar, não, igreja é o prédio. Não, o prédio é o templo. A igreja sou eu. Eu que tenho que fazer a igreja acontecer. Quando eu me coloco à disposição para ajudar na comunidade, não importa da forma, se brotar do seu coração, você vai ver a riqueza que isso acontece. A história nos diz que uma vez um bispo, ele comunicou à comunidade que precisava construir a catedral, porque eles não tinham uma catedral. Então, se o povo poderia ajudar com o que fosse. E uma senhorinha foi na casa dela, e do fundo da casa dela, como ela não tinha como ajudar financeiramente, ela tirou da parede 2 tijolos, embrulhou os tijolos no jornal e levou para o bispo. A história diz que se você for na catedral que esse bispo construiu, bem embaixo do sacrário, estão os 2 tijolos que essa senhorinha doou, que foi a maior riqueza que ele recebeu, porque ela tirou dela para dar para o povo. E você?
O que você está tirando de você para poder ser verdadeiramente esse evangelho da alegria? Para você vivenciar essa exortação que o Papa Francisco coloca com tanto carinho. Qual foi a última vez que eu sentei com a minha família e nós falamos um pouquinho como nós poderíamos ser igreja e mudar a igreja? Denunciar as coisas erradas dentro da igreja, no sentido de como eu falho como cristão. É interessante que muitas vezes você já deve ter feito isso, hein? E se fez, que nunca mais faça. Na missa, o padre, no finzinho da missa, quando ele fala, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, tem pessoas que o padre malemar terminou de falar, ó, já está 3 quadras longe da igreja. O padre sempre brinca que o cântico final faz parte da missa. Então a gente tem que estar junto. Tem que estar presente, porque senão nós padres vamos mudar as bênçãos finais, né? Em vez de falar, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, nós vamos falar assim, vai em paz, que o Senhor consiga vos alcançar, que está numa velocidade da igreja que dá medo. Então são pessoas que muitas vezes vão à missa simplesmente para cumprir o preceito. Eu não posso ser aquele cristão que cumpre somente o preceito, eu tenho que ser aquele que cumpre o preceito e faz o preceito acontecer. Eu tenho que transformar, eu tenho que mudar. Se eu não fizer isso, eu estou falhando como cristão, eu estou falhando no segmento que a Santa Igreja pede. A minha humildade, a minha capacidade de poder servir a Santa Igreja, vem através da minha força de vontade como cristão. Se eu sou batizado, se eu sou uma pessoa que recebi o dom do Espírito Santo, eu achei lindo, no começo vocês ouviram, a banda tocava, o Espírito Santo vem, sabe, o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo modifica. Quando nós fazemos, a nossa oração do Espírito Santo, que a gente fala, vinde Espírito Santo, nós não estamos pedindo para que Ele venha até nós estamos ratificando, a certeza da ação dEle na nossa vida. Porque Ele não está longe de nós, Ele está dentro de nós. Eu, como batizado, eu sou aquela pessoa que o Espírito Santo é que vai me mover a vida inteira. Aquela chama que vai ficar queimando no meu coração a vida toda, tirando as impurezas e mostrando a beleza de poder servir a Santa Igreja. Algumas chamas estão pequenininhas, estão paradinhas. O vento tem que balançar, tem que agitar a chama, para que eu possa ir mais longe, que eu possa mostrar a luz para mais pessoas. Então o Papa Francisco, ele faz esse carinho tão grande para a gente, de poder ser uma igreja una, santa, católica, apostólica, mas uma igreja amada, uma igreja desejada, uma igreja que transforma. E você é o responsável por isso também. Todos nós temos que fazer o nosso papel. Não se preocupe se a sua ação for pequena, mas faça com todo o amor que você conseguir aquela ação. Aí você vai ver que você não só mudou, como você também transformou a vida. A vida muda dia a dia. Deus nos ama muito. Nunca esqueça isso. Nos momentos mais difíceis de sua vida, não pense que Deus te abandonou, que Ele jamais fará isso. Muito pelo contrário, Ele vai te carregar nos braços. Que vivamos intensamente o Evangelho da Alegria, para poder ser uma igreja de alegria.